Estamos de volta recebendo nesta sexta-feira Erlene Chaves, psicóloga que sempre participa conosco. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, viu, Erlene? Aproveitando a proximidade do Dia dos Pais, a gente está falando um pouquinho sobre essa relação, sobre o papel da figura, né, paterna aí no crescimento e desenvolvimento das crianças. E nesse bloco a gente quer conversar um pouquinho quando existe a troca, né? Então, quando um tio, um avô acaba assumindo essa figura paterna, ou às vezes a mãe acaba assumindo a função de pai e mãe, alguma outra pessoa da família. Nessas circunstâncias, Elaine, o que você poderia contribuir com a gente? Porque é muito comum hoje, né? Antigamente a gente tem aquela figura da família, o pai, a mãe e os filhinhos. E hoje a gente vê aí diversos modelos de família. Exatamente. Se a gente for pensar em alguns teóricos, eles dizem que o pai, ele representa a lei. Ele representa aquele que barra o excesso. A regra. Isso, a regra, exatamente, o pôr limite. Então, o que que acontece? Não existe digamos assim, um problema na questão emocional da criança pelo fato dela não ter, de fato, um pai biológico ou que seja um pai adotivo. Não precisa ser exatamente essa figura, mas precisa haver uma figura que a criança tenha como referência. Então, alguém que ela entenda que existe uma autoridade, que existe um respeito, que existe um se espelhar nessa figura. Então, na verdade, não importa essas novas configurações, importa que, na verdade, tenha uma figura de referência, de autoridade, de respeito, que seja essa pessoa que põe essa regra, que põe esses limites, né? A gente recebeu uma pergunta bastante delicada nas redes sociais. Uma mãe pedindo uma ajuda, como trabalhar com a criança o abandono do pai? Quando o pai abandona a família e o filho. É complicado, né? Realmente muito delicado, Essa mãe né? vai precisar ter uma força aí ao quadrado. Ao quadrado, para assumir as exatamente. responsabilidades da casa e da criação do filho. Exatamente. É algo muito duro para a criança, né? Porque ela pensar que não tem um pai que olha por ela, que realmente tem afeto por ela, talvez ela vivencie essa situação de abandono em vários outros momentos da vida, né? Às vezes ela se sinta excluída. Então é aquela criança que sofre muito bullying, às vezes, porque ela mesma se exclui, porque às vezes ela fica muito tímida, muito quietinha, às vezes com um sentimento de menos-valia, né? Só que o interessante é que essa mãe coloque para essa criança todo o afeto, todo o amor e toda a confiança que essa criança precisa ter no mundo, nas pessoas. Então, essa mãe realmente, na hora que você fala desse cuidado dobrado, essa mãe vai ter que transmitir bastante afeto e confiança para essa criança. E é interessante também que ali os avós, as figuras, os tios, outras figuras ali que estejam em torno da criança, consigam passar esse amor para que ela entenda que não é porque o pai abandonou que as outras pessoas vão abandonar também. Então, é passar o máximo de segurança para essa criança. Aqui a gente não tem acesso às circunstâncias, aos detalhes, mas imaginando a situação, por exemplo, de contar para a criança, como é que a mãe pode conversar, principalmente pensando nas crianças mais novas, porque às vezes, em algumas situações da nossa vida, quando acontece uma perda por abandono, por falecimento, enfim, às vezes a mãe, sem saber como lidar, né? Ai, o papai foi viajar, né? O papai, como contar isso, né? A notícia, você conta, você não conta. É uma situação muito delicada, né? Se você pensar em uma criancinha bem pequena, ela não vai conseguir entender os reais motivos e talvez os reais motivos são motivos muito brutos, são motivos muito grosseiros, violentos, né, para poder dizer para essa criança. Às vezes é melhor a criança nem saber, então, dos detalhes. Isso, o papai escolheu não estar com a gente, né, talvez seja essa a melhor abordagem, né, o papai escolheu não estar com a gente, quando você crescer você vai saber mais disso, mas é interessante que a criança, ela encontre amor e confiança em outros âmbitos, né? Então, é melhor não expor
ao fato real desse abandono, porque fica muito complicado. Eu já vi mães que falam assim com a criança, o seu pai era muito mais feliz antes de ter você. Isso causa uma ferida enorme, né, na criança, porque então eu atrapalhei a felicidade do meu pai, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de como fala. Então é melhor ela tentar entender depois que ela crescer, né? Senão fica muita violência psicológica para essa criança, né? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual mensagem você deixaria hoje, Elaine, para esses pais que geraram ou que acolheram, né? Essas mães que também tiveram aí, devido às circunstâncias da vida, que ter esse papel, né, também de dar as regras, os limites, que teoricamente a gente vê muito, né, na pessoa do pai, mas muitas mães precisam, em função das coisas que acontecem com a vida, assumir também esse papel. Eu acho que o melhor recado é pensar que cada pai ele consiga seguir o seu desejo, o que faz ele feliz, que ele consiga colocar isso em prática. Após isso, ele vai estar um pai mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo, e ele vai conseguir passar para essa criança muito mais confiança, muito mais amor, muito mais afeto, vai saber lidar melhor com os limites, com colocar a questão das frustrações também para a criança. Então, que ele seja pai de verdade, mas antes ele esteja inteiro. Perfeito. Obrigada, viu, Elaine? Mais uma vez pelo carinho com o nosso público, com o nosso programa. Um ótimo final de semana, que você possa celebrar com muito amor também esse domingo. Sim. E até um próximo encontro. Até. Eu queria deixar um beijo pro meu pai, claro, né? por favor. Ó, essa câmera aqui, ó, pode falar direto para ela. Perfeito. Pai, te amo muito, né? E eu não vou estar aí para dar um abraço, mas eu quero que o senhor se sinta muito abraçado por mim. Como é o nome dele, Elaine? Hernani. Hernani, um abraço de toda a equipe do programa Mulher.com. Eu tenho certeza que o senhor está aí todo orgulhoso dessa filha. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo, um abraço para todos os pais que acompanham o nosso programa.